Boa noite, tudo bem? Que legal, Edna. Que bom que você topou essa conversa aqui conosco. Fico muito honrado, muito feliz com a tua presença, viu? Muito Eu que obrigado. eu que fico muito feliz e honrada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você. A gente trabalha duro todos os dias, né? E quando a gente recebe esse convite, não tem como falar não, Que porque legal. eu sinto essa necessidade de ajudar, porque eu sei que muitos pré-candidatos estão ainda meio que perdidos nesse momento, Sim, né? Nessa campanha desafiadora que a gente vai enfrentar e é uma incógnita, né, para todo mundo. Até a data, como você estava falando aí. sim, sim. Eu quero dizer para vocês que estão chegando, tá? Sejam bem-vindos, né? Eu sei que já tem gente aqui do Brasil inteiro. Perguntas aqui nessa caixinha de interrogações aqui. Quer chamar outra pessoa para assistir, é só apertar nesse aviãozinho aqui, tá? Quero também agradecer a Edna, que já gravou uma dica exclusiva para o canal do Mentoria no Telegram, já está lá, né? Ela gravou um vídeo com uma dica prática para os pré-candidatos. Então, quem ainda não está no Telegram, no grupo do no canal do Mentoria Eleitoral, não perca tempo, corre lá para o canal, que já tem material exclusivo. E eu queria dizer para vocês o seguinte: imagina vocês que a gente estava conversando agora há pouco, estão com os cabelos em pé aí sobre como se organizar nas redes, ter uma presença nas redes, uma influência nas redes, num momento tão delicado na nossa história, e que vocês já estão em pré-campanha, que já é permitido, né? Não tem nada de proibido em vocês fazerem aí contarem a história de vocês, criarem aí a autoridade no campo virtual. E vocês, tenho certeza, muitos de vocês estão confusos e aflitos, né? Como é que eu vou fazer para ter um conteúdo atrativo todo dia? Então, se você está confuso, imagina o que é o dia a dia da Edna, que acorda de manhã cedo, liga o computador, agora está trabalhando de casa também, como todo brasileiro, né? Ou quem pode, né? Quem tem condições de estar trabalhando de casa, e abre assim, imagina ela abrindo o computador dela, e na tela tendo assim multitelas, né? Porque um partido, ela responde pela coordenação nacional de comunicação de um partido nacional, que é o Solidariedade. Aí vocês imaginam o que é. Tem movimento de mulher, tem movimento de jovem, tem diversos estados, né? Que, claro, cada um tem sua comunicação, mas isso fica dentro de um guarda-chuva que a Edna coordena. Tem imprensa, tem o que a gente chama de reativo, que são as pessoas que mandam mensagem e pedem uma resposta e às vezes solicitam alguma coisa e se comunicam, se engajam, e você tem que conversar com elas, você tem que criar aí uma relação com a sua audiência. Enfim, então, por isso me ocorreu essa ideia de chamar a Edna, porque eu fico imaginando, caramba, se um candidato a vereador está confuso com uma campanha, imagina o que é a cabeça da Edna. Então, certamente, ela tem dicas para nos dar de como organizar isso de maneira inteligente, como se anteceder, ter antecedência em relação a algumas coisas que podem fazer toda a diferença para você conseguir fazer uma boa presença nas redes. E como é que é? Conta aí, antes da gente entrar no específico, como é que é o teu cotidiano, Edna? Que loucura que é isso. Assim, que além de todo esse guarda-chuva, né, Glauco, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você não pode deixar de falar de uma data, por exemplo, em especial para a classe da mulher, né, desses efemérides, e falar de outro, porque você vai ser cobrado, né? Então você tem que atender a todos, estar atento a tudo. E aí a cabeça fica mil. Eu falo que o meu segredo é um menu de ideias. Então, eu tenho o meu menu de ideias, que pode ser... Tem horas que funciona como meu bloco de notas mesmo do celular, se eu tô na rua, enfim. Ou o meu caderninho, como todo bom jornalista gosta do papel e da caneta, não tem como, eu tô aqui com o computador na frente, mas a caneta tá aqui na mão, a gente não solta, parece que te chama ali. E aí, assim, os insights que você vai tendo, né? É uma propaganda que você vê uma palavra, você fala, nossa, essa palavra é legal, encaixa bem no tema que eu estou trabalhando, e aí você junta com outra palavra, com outra ideia de um card, e aí você vai formulando. Eu falo que ter ideias criativas todo dia não é fácil, é muito difícil isso.
Então, é impossível você falar assim, eu vou ter um conteúdo que vai me dar uma audiência 100% todos os dias. Quem pretende isso, esquece, porque é muita criatividade. Não sei que você tem uma equipe muito grande, que não é o nosso caso no partido. A gente é uma equipe muito reduzida. Então, a gente seleciona o quê? Para ter pelo menos de 3 a 4 conteúdos que a gente sabe que vai dar uma boa audiência. Que legal. Então, como que eu sei que esses conteúdos que vai dar essa boa audiência? De acordo com as análises estatísticas que eu tenho. Então, eu acompanho a rede diariamente, o dia todo, às vezes à noite, né? Antes de dormir, você vai lá dar uma conferida para ver se não tem ninguém falando nada, se não tem um comentário sem responder, para você dormir tranquilo, porque senão você não dorme. Você fica ali, né, pensando. E quando acontece alguma coisa, você não dorme mesmo, né? Aí você fica, eu fico imaginando como deve ser para você desacelerar, né? Depois que terminou o dia, como é que desacelera para ir dormir, né? Porque são muitos inputs de comunicação, é um emaranhado aí de informações, né, para você organizar, produzir, gerir, enfim. Quero mandar aí um abraço para Pelotas, que está nos assistindo. Tem gente de Santa Quitéria, no Ceará. Tem gente de Boa Vista. Tem gente de São Luís. Né? Tem gente de São Paulo. Gratidão a todos aí que estão nos assistindo, estão nos dando aí essa audiência. Ainda dá tempo de chamar aquele candidato, aquela candidata que você conhece, ou quem trabalha você sabe que vai trabalhar nas eleições, para assistir essa live. É uma live sobre planejamento de conteúdo para pré-candidatos, tá bem? Quero aproveitar, Glauco, já que você mandou um abraço, mandar um abraço para meus amigos do Partido Paulo Pequeno, a doutora Denise, também tem as meninas aqui do Lidera, a Jamile, eu vi o Silvio também, lá de Minas. Gente, obrigada aí pela participação, tá? Muito legal. E você falou aí no Lidera, eu queria falar para vocês que eu tive a honra de falar nesse evento, né, de dar uma palestra nesse evento. Eu fiquei impressionado porque vocês imaginam, além disso tudo que a gente falou aqui do cotidiano da Edna, o Partido Solidariedade foi um dos partidos que mais investiu em qualificação, em formação, em treinamento dos seus quadros, os quadros que vão disputar a eleição agora. E foi um processo aberto à sociedade, né? Então, foi um processo seletivo de lideranças femininas que foi aberto, não foi só para o partido. Então, a liderança feminina que queria concorrer tinha a chance de concorrer a uma vaga nesse curso, ou nessa série de cursos. E o que me impressionou foi que foram duas iniciativas robustas de treinamento, uma o Política em Ação e outra o Lidera Mais, que aconteceram simultaneamente, às vezes no mesmo final de semana. Então, assim, se a vida natural, assim, naturalmente, do ponto de vista de comunicação da Edna já deve ser, né, intensa, fico imaginando nesses finais de semana, com 2 eventos nacionais acontecendo, além do cotidiano do partido. Fantástico, né? Parabéns, parabéns pelos eventos, parabéns pela iniciativa de treinamento, mas também parabéns por manter a sanidade, né? Diante de tantas frentes aí para administrar. Muito legal. O que foi surpreendente, desafiador também, teve um final de semana em específico, porque o Politicação foi um curso específico para homens, né? E o Lidera para mulheres. E aí eu tive, em um final de semana, no sábado, 2 palestras com as mulheres, viajei à noite para Brasília e tive no domingo, bem no primeiro horário, cheguei em Brasília, era quase 1h da manhã, mas no outro dia, às 8h da manhã, eu estava lá para falar sobre planejamento, exatamente sobre planejamento com a turma dos homens lá do Politicação. Foi desafiador, mas é gratificante. Eu acho que o retorno que a gente tem de quando olha as redes, vê o trabalho, vê as dicas que você passou, o pessoal usando isso, principalmente com as mulheres, eu percebi muito esse crescimento, que foi quem eu acompanhei em todos os módulos. Eu estive presente em todos os módulos, eu tive palestras, enfim, orientações com elas, e aí eu consegui ver esse crescimento. E isso não tem preço, é gratificante. Legal. A gente trabalha mesmo, a gente cansa mesmo, mas eu fico imaginando que você recebe... Eu fico imaginando a emoção que vai ser daqui a pouco, né? A gente não pode nem falar a data porque não tem, mas quando tiver a data da eleição, quando passar ali o dia seguinte, você receber ligação do Brasil inteiro de pessoas, Edna, deu certo aqui, ganhei, funcionou. Vai ser muito legal aí. A minha torcida é para isso.
A minha torcida é para isso. Eu falo para todos, falo, gente, quero ver os eleitos. Por isso que eu não meço esforço mesmo. E se precisa de mim, estou sempre à disposição mesmo, para ajudar, para esclarecer. Contem comigo. Que legal. Olha só, tem gente aqui de Bacabal, no Maranhão, tem gente de Barra do Corda também, no Maranhão. Maranhão em peso aí, obrigado pela presença do Maranhão, tá? Ainda dá tempo de chamar, ainda dá tempo de convidar, é só clicar aqui no aviãozinho e perguntas aqui na caixinha de perguntas. Nós já temos perguntas. O Silvio de BH, ele pergunta o seguinte, diante disso tudo aí que aconteceu, desse cenário desafiador aí para os pré-candidatos em 2020, como e quando os candidatos podem iniciar os trabalhos? Né? Quer começar? Posso? Claro. Gente, já era para ter começado. Posso falar que já está tarde. Eu ia falar ontem. Não, ontem que nada, um ano atrás. É isso aí. Eu costumo falar que, assim, todo mundo fala, o nosso atual presidente ganhou as eleições nas redes sociais, mas só que eles não conseguiu esse engajamento, que é o mais importante na rede social, não é o que você divulga, é o engajamento, o envolvimento que você conquista dos seus eleitores ou possíveis eleitores. E ele conseguiu isso começando uma campanha 4 anos antes dele se for candidato. E o trabalho dele, na época, podia fazer na rua, não foi só na rede social, né? Foi principalmente dentro das igrejas, movimentando com um grupo de WhatsApp. Ele ganhou eleição por WhatsApp, para quem não sabe, né? Então, esse trabalho de mobilizar as pessoas leva tempo. Não é de um dia para o outro e nem gastando milhões de dinheiro, né, Glauco? A gente sabe que vai investir, o engajamento não vai vir do dinheiro investido. Vai vir realmente do conteúdo que você posta, né? Que você publica. Então, para quem ainda não começou, eu posso falar que está perdendo tempo aí e você está com o prazo apertado e tem que investir principalmente no conteúdo e em todo o processo de planejamento, estratégia para você conseguir atingir alguém aí que possa pelo menos votar em você. Maravilha, maravilha. O Raimundo de São Luís do Maranhão, boa noite aí, Raimundo, seja bem-vindo. A Valéria também, que sempre nos ajuda na mobilização aqui de Brasília. Obrigado, Valéria, pela presença e pelo apoio de sempre. Silvio e todos os pré-candidatos e pré-candidatas que estão nos assistindo, eu só reforço o que a Edna falou. Eu costumo dizer que com essas alterações da legislação eleitoral que aconteceram em 2018, que a campanha ela foi achatada e a pré-campanha ela esticou, do ponto de vista de redes sociais, tá, gente? Só do ponto de vista de redes sociais. A pré-campanha já é campanha. Entenderam? Então, vocês já estão em campanha, do ponto de vista de redes sociais, tá? O que não pode, em hipótese nenhuma, de forma nenhuma, pedir voto. E não é só pedir voto, é também qualquer coisa que pareça pedir voto. Vem comigo, me apoie, qualquer coisa assim. Esquece isso, não precisa disso. Agora é a hora que já pode, né? E já pode há algum tempo. Então, a Edna está correta. Se você ainda não começou, está perdendo tempo, né? Construir sua autoridade na rede, contar a sua história, né? A gente costuma falar que as redes sociais elas são a única possibilidade de você furar o bloqueio econômico. Então, assim, com pouco, se você quiser impulsionar, a gente já falou sobre impulsionamento numa live passada, pode, mas com moderação, sem pedir voto, né? Você já pode encontrar o seu público, encontrar suas bandeiras, encontrar a sua narrativa para essas pessoas. Já! Isso é uma coisa que pode fazer já. Muito candidato está ansioso com um monte de coisa que não pode decidir agora. Mas isso já pode. Então, gasta a sua energia com o que já pode fazer, construa sua autoridade, sua presença e sua influência nas redes. E aí, Edna, eu começo te perguntando, aquele candidato lá que está a vereador, ele não tem muita experiência com redes, tudo para ele é uma novidade, ele está concorrendo aí pela primeira vez e já pegou um cenário desse, né? Assim, você imagina o candidato de primeira viagem com esse cenário. Não tem data de eleição garantida, não pode sair de casa, né? Não sabe nem como é que vai ser a convenção, talvez a convenção seja online, ou seja, uma série de dúvidas na cabeça. Por onde ele começa para ele não pirar? No ponto de vista de produzir conteúdo para as redes. Qual é o beabá? Assim, você vai sentar agora e vai fazer o seu perfil e vai começar a manifestar conteúdos nas redes. Como é que ele começa?
Glauco, isso é o que eu mais ouço ultimamente. As pessoas me mandam mensagem falando: Edna, pelo amor de Deus, me dá uma ideia, o que eu posso publicar, o que eu faço? E a minha resposta é a mesma sempre. Não sou eu que vou falar o conteúdo que você vai publicar. Não existe uma receita pronta, né, Glauco? Existe o quê? Uma estratégia, um levantamento de dados para você chegar num conteúdo que vai ser eficiente para a sua rede, para o seu público. Então, assim, o que é necessário primeiro? Eu falo que eu costumo dizer que tem 3 pontos, né? Primeiro, você saber onde você está. Então, o que seria isso? Levantar todas as informações. Qual que é o seu público, qual a idade, o que eles pretendem, o bairro ali, o que precisa, porque às vezes você vai falar que a saúde não é a saúde que eles estão querendo, eles querem simplesmente que arrume a praça em frente à casa deles, não é uma movimentação para trazer mais leitos de UTI, você está achando que o problema é a saúde, não é? Então você precisa realmente entender qual é a necessidade desse seu público, para você não oferecer o que eles não querem. O segredo da rede, que eu acho que é fundamental, é você falar o que o seu público, o que o seu eleitor quer ouvir. E não é falar o que o seu eleitor quer ouvir mentindo, é falar com possibilidades que realmente vão dar resultados. Então, por isso, você precisa levantar o maior número de dados possível. É como quando você vai abrir uma empresa. Quando você abrir uma empresa, você não vai abrir uma empresa num local sem consultar se vai ter compradores ali, se você vai ter clientes, se vai ter seus concorrentes, não é? E é a mesma forma, você precisa fazer esse levantamento de dados. Então, é onde eu estou. Então, faça toda essa análise do seu cenário, inclusive dentro da sua equipe. Quem que da sua equipe pode te ajudar, né? Porque às vezes você não entende de rede social, mas você tem uma pessoa que mexe melhor, que tem um conhecimento das ferramentas. Chame essa pessoa mais para perto de você e peça essa ajuda. Então, é uma análise do cenário que eu digo interno e externo. E aí, a partir disso, você vai para o segundo ponto. Onde eu quero chegar? E quando eu falo isso, Glauco, a maioria me responde o quê? Ser eleito. Uhum. Como se esse fosse o único objetivo possível, né? Em rede social não é muito assim que as coisas funcionam, né? Shazam! Já acha que você vai entrar na rede, pá, mas já tô eleita, é isso que eu quero. Não. Então, a partir do momento que você tem todo esse levantamento de dados, que você sabe onde você está, você vai definir o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Eu quero ser um representante, um líder de uma causa, ou de uma categoria. Não tem como você atender todo mundo. É impossível você querer defender tudo. Quem defende tudo não defende nada. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Então, você precisa segmentar. Por isso que você precisa definir onde você está, quem é essa pessoa que você vai falar, o que ela quer, e aí sim definir seu objetivo. Eu quero ser um representante, um líder, uma liderança reconhecida da causa animal, por exemplo. Então, ótimo. Você vai defender os animais, perfeito. Então, você já começou. A partir disso, você também tem que saber quem são as pessoas, as lideranças que já tem ali no seu bairro, que tratam disso e, de repente, até pedir um apoio dessa pessoa, né? Uma conversa mais ali com a pessoa mesmo, trazer para a sua equipe para te ajudar na campanha. E aí, sim, como que eu vou chegar, né, agora nos meus possíveis eleitores, né? Então, eu falo que são etapas que você tem que ir preenchendo. Não existe, tipo, uma receita pronta, você vai publicar isso e tá certo. Não. É o levantamento de todas as informações, de público, do seu objetivo principal, e aí sim, as ações. E aí você se posiciona como ou defensor da causa, defensor da categoria, apenas o fiscalizador, eu estou aqui para acabar com a corrupção, enfim, independe da sua situação, mas você precisa ter isso muito bem definido na sua cabeça para depois, sim, pensar no conteúdo. Se você não tiver isso muito bem relatado, muito bem esclarecido para você e para a sua equipe que vai te ajudar, dificilmente você vai conseguir chegar em algum lugar. Maravilha. Assim, o que as pessoas às vezes se confundem, ou às vezes pela ansiedade mesmo, é entender que no fundo são relações humanas. Você tá tratando com uma outra pessoa do outro lado, só que não é uma, são várias. E aí, no momento que você consegue fazer isso que a Edna falou, identificar a dor do seu público, né? Esse termo dor é um termo que a gente usa muito no marketing digital, não estranhe, né? Não é uma dor física, mas que você consegue identificar
o que de fato faz diferença para ele, onde ele quer que alguém com mandato de vereador atue. Na hora que você consegue chegar nisso aí, você comunica com ele de maneira muito certeira, de maneira muito assertiva. Então, não tem essa ansiedade. Primeiro de postar loucamente, porque você acaba sendo o chatão do feed, né? O chatão da internet. Não precisa. Poste com regularidade, mas poste coisas que façam sentido para o seu público. E a Edna está muito, muito correta quando ela fala, escolha o seu público, né? Porque senão você vai eu tenho uma proposta para o cadeirante, eu tenho uma proposta para a terceira idade, e aí? Nenhuma dessas categorias vai te entender como um representante. Então, quanto mais específico, quanto mais segmentado, quanto mais você conseguir conversar com o seu eleitor, melhor. E na hora que você fez essa definição que a Edna propôs, fazer conteúdo fica muito mais fácil. Você já sabe de onde você é, igual ela falou. Você já sabe o que ele quer. Você já sabe quem é ele. Você já sabe os hábitos dele. O que você precisa mais, né, para fazer bons conteúdos? E mais que isso, né, Glauco, também é importante você identificar, enquanto candidato, o seu diferencial, né? Qual o seu diferencial perante o outro candidato que às vezes tá com a mesma proposta que a sua, defendendo as mesmas causas. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, qual que é o conteúdo surpreendente? Como fazer um bom conteúdo, né? E eu falo que o conteúdo é a junção dessa informação que você tem, até informações que você busca na internet, Google, IBGE, enfim, existe centenas de mecanismos, de páginas que você pode buscar essas informações, junto com a sua experiência. É a sua vivência que você vai colocar nesse conteúdo que vai fazer a diferença. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu luto pela causa animal, como eu dei o exemplo no início. Aí você fala assim, vou buscar na internet sobre animais abandonados, sobre quantos são coletados aqui na cidade, se não tem um tratamento adequado para eles, e coloca só essas informações, mas não coloca a vivência, a necessidade. E aí acaba sendo um conteúdo fácil, que todo mundo já conhece, principalmente quem está ali que acompanha a causa, e você não acaba sendo representante de nada, porque você não está passando uma vivência, um conhecimento seu específico, esse diferencial que você tem perante os outros. Então, essa sua identidade, tem gente que até costuma chamar de DNA, né? Esse seu DNA com as informações é o que vai fazer um bom conteúdo. Um exemplo, que é o que eu uso muito hoje para a criação do conteúdo das nossas páginas. Porque, assim, hoje eu já sei que se eu faço conteúdo institucional, que são os conteúdos que a gente fala para falar das ideologias, das bandeiras, do partido, enfim, conteúdo para pré-candidato, já que a gente está vivendo aí uma pré-eleição, então é um conteúdo de calendário eleitoral, é o outro conteúdo que eu sei que vai dar muita audiência para nossa página, que eu sei que vai ser bastante compartilhado, que vai ter bastante comentário. Então, por que eu sei isso? Porque eu acompanho a página, eu identifico, eu vejo qual o conteúdo que teve mais envolvimento, né, mais curtidas, compartilhamentos, enfim. E aí, nesse conteúdo, eu não só busco falar, feliz. Não, normalmente eu coloco lá. Feliz porque eu solidariedade ao partido que defende XX ideologia. Então, eu escolho uma bandeira específica e falo, junte-se à nossa causa. Por quê? Eu sei qual que é o nosso DNA, eu sei qual é a nossa identidade. E aí eu coloco no assunto, no tema que eu quero. E aí o conteúdo acaba sendo... Uma tendência que eu acho que ela é eu recomendo que todos usem é humanizar as redes, né? Ninguém tá muito preocupado, ninguém quer ouvir uma marca, ninguém quer ouvir algo que não é humano. E nesse sentido, eu recordo uma publicação recente que vocês fizeram, né? Muito bacana, assim, eu acho que é certeira quando se fala em humanizar a rede. No Dia dos Namorados, o Solidariedade postou assim, namorei e me filiei, né? Ou seja, traz para o campo humano, né? Traz para o campo de relações humanas uma data. Você pensar, o que tem a ver um partido fazer um post no Dia dos Namorados? No máximo, feliz Dia dos Namorados. Uma coisa
Olha só que sacada. Conseguiu pegar uma data, humanizar essa data, trazer para a realidade do partido e dialogar de pessoa para pessoa. Isso é um exemplo de como humanizar as redes. Isso vale para você também. Venda a transformação. Então, se você chegar, se eu for eleito, eu vou fazer um projeto de lei para destinar verba orçamentária, blá, blá, blá. O que é isso? O que você está vendendo? Vende a transformação. Como que vai ser, quando você fizer o que você está propondo, o que vai mudar na vida da pessoa lá na ponta? É isso que você tem que falar. Você tem que falar sobre a mudança, sobre a transformação, sobre o resultado da atuação. Se você se perder num linguajar empolado de político, de candidato, ainda mais em tempos de rede social, ele não vai te dar atenção, você não vai conseguir distanciar. Você tem que imaginar, aqui em Brasília, por exemplo, quando tem disputa para distrital, a média são 1.000 candidatos para 24 vagas. Mas você tem noção do quanto que isso é visceral, essa disputa? Né? Como é que você se diferencia? Como é que você estabelece o teu... Não, eu sou o candidato, vamos lá, do meio ambiente, da defesa animal. Mas tem mais 100 que estão se declarando. Como é que o eleitor vai saber que você tem um diferencial que dá um clique nele, que ele fala, opa, esse aí é o meu candidato. Né? Sobre as ferramentas... Só um adendo? Pois não. Quando eu falei que eu tenho o meu menu de ideias, essa publicação, ela veio desse menu. Teve um dia que eu estava no computador com a minha mãe vendo umas roupas que ela estava vendo. Eu falei, e aí, mãe, vai comprar? Ela falou assim, tô namorando. E aí passou, eu falei assim, decidiu, vai comprar, tô namorando. Aí chegou no dia dos namorados, eu tinha marcado namorando. Eu falei, namorando pra comprar, né? Eu, na minha cabeça tava comprar. Mas o dia que chegou no dia dos namorados, eu falei assim, opa, qual meu caderninho de ideias aqui funcionando? De uma ideia. Então eu falo, anota muito legal. Tudo, gente. Tem uma ideia, alguma coisa ali, são as sacadas. E o que muita gente também esquece, Glau, é que rede social ele é relacionamento, né? Então quando a gente fala em humanizar, é exatamente isso. Porque às vezes você faz uma publicação, você não responde. A pessoa vai lá, faz um comentário, porque colocou um joinha, só um coraçãozinho, e você acaba não respondendo. Não, responda tudo, responda todo mundo, porque se você não der esse retorno, não começar a criar esse relacionamento, dificilmente você vai engajar a pessoa, né? Porque sim. As pessoas querem conversar. É isso. E outra coisa, assim, já indo para o campo das dicas, né? Eu vou dizer o seguinte, a Edna falou sobre métricas, né? Como é que você sabe o melhor horário para que a sua galera, a galera que te segue, está nas redes? Como é que você sabe o post que elas curtiram? Tudo isso, ela gravou um vídeo exclusivo para o canal do Mentoria Eleitoral no Telegram. Dá tempo ainda de entrar, o vídeo já está lá, tá? É só ir no Telegram, digitar Mentoria Eleitoral que você vai ter acesso ao canal, e ela gravou um vídeo explicando como no Facebook, sem contratar nada, sem pagar nada, como que o próprio Facebook te dá de mão beijada todas essas informações mastigadas para você dar inteligência às suas postagens. Opa, esse dia aqui é melhor para a minha audiência, esse assunto rendeu mais, esse horário é mais adequado. Tudo isso está lá e a Edna te mostra, ela gravou um vídeo que está lá no canal do Telegram. E aí eu queria também dar uma dica sobre essa questão de interação e engajamento, sobre o tempo, tá? Toda a distribuição, vocês sabem, quando você não paga, né, quando é o que a gente chama de orgânico, as redes sociais, o Instagram, o Facebook, eles têm um algoritmo que eles distribuem. Se você, sei lá, tem mil seguidores, vamos lá, no máximo, aquele conteúdo vai ser mostrado para 3%. No máximo, tá? Se você não botar nenhum centavo. Como é que você estimula a ser mostrado para mais pessoas? Nos primeiros 20 minutos da postagem, você interaja, né? E agora, antigamente era curtir. Isso não é tão importante mais. Curta, tudo bem, mas comente e salve, né? E quanto mais tiver comentários ali, principalmente nesses primeiros 20 minutos da largada do post, mais chances desse post tem de ser mostrado para mais pessoas.
Então, se você vai postar algo que você considera importante, se você está na sua pré-campanha, se você já tem um grupo de WhatsApp, vamos lá, organizado, avisa. Galera, ó, uma postagem importante. Agora eu vou postar às 10 horas. Na hora que eu postar, eu quero que todo mundo comente, e comente o comentário do outro, e curta o comentário do outro que comentou o comentário do um, e vai fazer aquilo ali virar um motorzinho para que aquele conteúdo seja mostrado para mais pessoas. Tá certo? Tô certo, Edna, ou não? Certíssimo. E fora isso, né, para poder mostrar e para mais pessoas, principalmente quando é Instagram, Stories, eles têm aí todas as ferramentas. Quanto mais você usa o que está disponível, mais chance tem de aumentar a audiência, né? Por exemplo, no Instagram, nos Stories, tem lá os stickers. Então, quando eles colocaram lá, tipo, o em casa, agora tem só o agradecer, né? Não sei o quê. Isso favorece aumentar a audiência, aparecer logo no início para mais pessoas que estão ali te acompanhando, que te seguem, né? E poder visualizar. Então, quanto mais você usa essas ferramentas, agora nós temos o Reels, né? Muita gente fala Reels, mas é o Reels. Virou uma brincadeira, né? Quem não viu na internet, né? Reels! E agora, principalmente agora que é um lançamento, se você utiliza, eles estão aumentando essa taxa, né, de visualização dos seguidores. Então, se quem puder já criar um vídeo ali pelo o Reels e começar a utilizar isso, eu super indico, porque eu estava lendo uma matéria que a taxa aumenta em 20% dos algoritmos no orgânico, né? Sem você investir de visualizações. Então, é importante. Só quero aproveitar para mandar um abraço aqui, posso? Claro, por favor. Vou aproveitar, quero mandar um abraço para o Wilsinho, para a Carol. A Carol foi minha amiga da faculdade, até hoje. Legal. Trabalha muito bem com redes também. Carol, que muito bom ter você aqui. Ronaldo, Rafael Montanari, a Thalita, o Lan, a Célia. Gente, obrigado por estar acompanhando aí. Maravilha. Aproveitando, eu também vou dar uns alôs aqui. Quero primeiro dizer... No Telegram eu fixei aqui, tá? Então tá fixo aqui para vocês clicarem e entrarem no canal do Mentoria. Nós temos aqui gente de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, de Manaus, São Luís já falei, e tem algumas perguntas também. Bacabal já falei, Barra do Corda já falei. A Carol Andrade pergunta o seguinte, pergunta polêmica. Covid, falar ou não falar sobre? Falar sobre pode gerar um marketing negativo? Pode soar como um aproveitamento da pauta? O que você pensa sobre isso? Olha, pelo menos pela experiência que eu tô tendo nos canais que eu administro, tem sido muito bem aceito. Então, eu acho que depende da forma como você coloca isso. Na nossa questão aqui, a gente tem colocado muito... No início, era muita orientação de como receber, por exemplo, comida pelo delivery, era de como usar o elevador com segurança, e isso foi muito bem aceito. Chegou um período que isso já não era mais aceito, que nossa audiência caía. E aí a gente começou a trabalhar com o quê? Com frases. Use máscara, igual esse final de semana mesmo que a gente colocou, a reabertura do comércio não é a cura do vírus. Então, esses tipos de frases de lembrete tem sido bem aceito na nossa rede. Eu acho que para o candidato, pré-candidato agora, nesse momento, mostra uma questão de empatia, de se preocupar com a questão do outro também. Então, depende da forma como você colocar. Não é simplesmente você falar, colocar essas frases e não fazer nada. Porque tem muitos que estão aí de braços abertos ajudando, ainda mais quem é vereador, que vai tentar uma reeleição, ele tem que estar preocupado com a causa. É um problema de saúde pública que está aí no Brasil inteiro e está todo mundo preocupado. Então, não tem como você se abster ou falar de pré-campanha simplesmente, espera lá, e a minha dor? Você não se preocupa, que agora não é a dor de tal, né? É a dor física agora, né? Sim. Então, você tem, sim, meu conselho e até para as marcas, eu vejo que hoje, assim, muitas empresas, lojas, elas têm utilizado, feito que loja pode, pré-candidato não pode, mas eles têm dado brinde de álcool em gel, brinde de máscara, e eles pedem para os clientes tirarem foto e publicar nos stories, compartilhar para mostrar que há uma preocupação com a segurança. Então não tem como a gente não falar disso. Eu acho que tem que falar,
e tem que se preocupar, sim, com a dor do outro. Eu acho fundamental. Perfeito. Eu só acrescentaria o contrário, tá? Sobre a Covid, perfeito. Quando você não for postar sobre a Covid, também atente-se para a Covid. Sobre qual aspecto? O aspecto do tom. Não faz sentido, com 50 mil mortos, 52, 53 mil mortos, você postar algo efusivo, excessivamente eufórico, alegre, etc., sei lá, na beira de uma piscina, enfim, não faz sentido, assim, não combina. Uai, mas tá todo mundo em isolamento, né? Tá todo mundo em isolamento, o país está em luto, o país está consternado, então seja sóbrio. Poste, seja lá o que você quiser, que você acha que faça sentido, mas com sobriedade, sem excesso, tá? Não cabe excesso nesse atual momento. O país o país está entristecido. São muitas pessoas, então atente-se para isso, para você também não errar do outro lado, né? Não errar no tom que você vai se pronunciar sobre um outro assunto que às vezes não tem nem a ver com a Covid, mas que vai passar uma imagem que, pô, não é possível. Esse cara quer ser meu vereador, né? Nessa pegada aí, com essa, né, sem estar sensível ao que está acontecendo. Também quero dizer que o link do grupo do canal no Telegram está na bio, tá? Então, depois também, se vocês quiserem, está lá no texto fixo que fica ali no perfil do Instagram. Fortaleza do Ceará, Imperatriz do Maranhão, Belo Horizonte, já falei, Sergipe, Pelotas, Centro Novo, tem gente do país inteiro aqui, Edna. Que legal, prazer, que bacana. Satisfação, né? Obrigado aí pela audiência de vocês. Agora, ok, a gente já falou que para ter um planejamento precisa saber o teu público, a tua realidade, quem você representa, conhecer os hábitos, né? Beleza, eu tenho tudo isso já, Edna, sou candidato a vereador, já fiz aqui o meu dever de casa, né? Já escrevi aqui quem é o meu potencial eleitor, para quem que eu falo, quais são minhas propostas, tudo, já tenho esses insumos aí, esses ingredientes. E agora? Agora é a mão na massa, né? Colocar a cabeça para funcionar, eu falo. Agora é a hora de você reunir tudo isso, ver, porque dali vai sair o seu objetivo principal, o seu segmento, e aí você vai falar assim, esse é o momento de publicar o quê? Né? Então, vamos lá. A gente já falou que não tem como ficar imune à causa do novo coronavírus. Então, uma das pautas está ali. Você já coloca ali, tenho que falar sobre o Covid-19. A outra questão, eu vou trabalhar com comerciantes, que eu sou empresário e vou trabalhar com comércio. Então, a outra pauta sua ali. Então, você vai definir algumas, nem pauta seriam, editorias, que daí sim você vai destrinchar o seu conteúdo, as suas publicações. Então, assim, a partir do momento que você definiu, vamos supor que a gente vai trabalhar... Só uma questão que eu costumo dizer. Quando você é vereador, você define aí 2 causas, né, para você trabalhar, de 2 a 3. Eu falo que mais que isso, quem quer defender tudo e falar com todo mundo, não adianta. Então, defina aí de 2 a 3. Quando é prefeito, aí é uma campanha totalmente diferente, você sabe que o leque é maior. Mas para vereador, eu sugiro, então, você ter aí 2 frentes, vamos dizer. E aí é quando você tem essas frentes. Então, vamos lá, você é um empresário e vai defender aí a causa e você e tem que falar do Covid. Qual que é a preocupação do Covid agora por um empresário? É o fechamento do comércio. Então, você tem que falar desse assunto, né? E aí você vai começar a falar, olha, na minha cidade fechou, tem tantos empresários que já fecharam, inclusive, as portas para sempre do comércio, né? Porque é impossível, muitos comerciantes, principalmente pequeno empresário, não tem como sobreviver 3, 4 meses fechado, né? A gente sabe que muitos pagam aluguel, tem funcionário. Então, é você começar a destrinchar esses assuntos e dividindo em pílulas, vamos dizer, né? Ou em cards, em vídeo. E é importante, nesse momento, você saber quais canais você vai trabalhar. Então, quando você define ali o seu público, você sabe a sua idade, fica fácil você saber se eu vou trabalhar no Instagram. Por exemplo, a gente tem deputado federal que não trabalha com Facebook, só trabalha com Instagram. Que ele acha que o Facebook não tem um público ali.
Assim como a gente tem, que só tem o Facebook. Então, você vai identificar esse seu público e criar conteúdo de acordo com a plataforma. Quais são os conteúdos que normalmente engajam mais? O conteúdo que resolve, o conteúdo que esclarece alguma coisa, ou o conteúdo que ensina algo. Então, nesse momento... Olha aí, olha que dica bacana. Atenção aí, dica de ouro, hein? Vamos lá. Qual é o conteúdo que mais engaja? O que resolve, o que esclarece ou o que ensina. Então, dá uns exemplos. Então, o que resolve? A gente está num problema agora da Covid-19, o comércio está fechado. Qual que é a sua solução, a sua proposta para isso, para esse momento? Esse é o que resolve. O que esclarece? Gente, por que o comércio está fechado? Porque existe uma doença que está aí, um vírus que ainda não tem cura, então por isso que está fechado. A gente sabe que o governo está trabalhando, então você simplesmente está passando os dados, você está esclarecendo aquela mobilização que está criando naturalmente nos bairros, nas cidades aí, até nos estados. A gente sabe que isso em todo lugar está falando isso, né? É um assunto que todo mundo comenta, é uma preocupação do país inteiro. E aí o que ensina? Então, nesse momento de Covid, eu vou explicar para a pessoa que ela pode trabalhar no delivery, mas para isso ela vai ter que tomar cuidado com todas as exigências sanitárias, todas as preocupações. Então, você está ensinando como ele vai trabalhar com isso. Então, existem as etapas e aí é você dividindo o seu calendário. Quando você faz essa planilha com as suas principais editorias, você pode colocar, esses assuntos que você sabe que são os quais que mais engajam. No meio, você coloca frases, que é mais ou menos isso que eu faço, coloco frases de orientação ou de institucional, que é falando mais do seu perfil, da sua bandeira, da sua proposta, uma coisa mais institucional mesmo, da sua bandeira, te colocando para cima, vamos dizer assim, colocando o seu posicionamento. E aí sim você vai elaborando. Existem na internet muitas empresas que falam que vende calendário pronto, né? Ensina teu calendário pronto. Na segunda você faz isso, na terça você faz... Como se fosse uma receita de bolo, né? E eu falo que não existe receita de bolo. Então, não tem essa que na segunda você vai publicar isso. E eu acho que também você planejar com muita antecedência também é ruim, principalmente nesse momento. Cada dia acontece uma novidade. Então, pelo menos, eu costumo fazer um planejamento semanal e monitorar diariamente. Então, você monitora, vê o que está acontecendo. Normalmente, o que eu programo é a parte da manhã. O que todo mundo me pergunta sempre é, Edna, quantas publicações eu devo fazer no dia? Eu falo de 1, 2... Se tiver muito, igual ao nosso caso, que é o partido que cobre nacional, às vezes a gente chega a ter 3. Mas normalmente é de 1 a 2, com um intervalo grande para poder dar tempo ainda mais no orgânico, porque a gente não investe, a gente não tem esse investimento, então principalmente no orgânico para dar tempo de aparecer para os nossos seguidores. E aí, sempre a dica, textos curtos, fotos e vídeos com qualidade boa, porque é isso que vai aumentar a taxa de alcance de passar nas pessoas. Então não adianta você publicar qualquer coisa. Então é melhor você ter uma no dia, mas de qualidade, do que você ter várias que não representam nada. Perfeito. Então eu falo que essas 3 dicas de resolve, esclarece e ensina já ajuda muito você a construir o seu conteúdo. É isso que eu normalmente costumo usar. Eu queria acrescentar 2 pontos. O primeiro é regionalize o linguajar, né? E também as informações. Às vezes o jornal local ali vai dar, por exemplo, os postos de vacina de H1N1, por exemplo, no estado de uma maneira geral. Seja você aquele que vai dizer onde no seu município que tem os postos. Traduza, mastigue a informação, ofereça valor para a sua audiência. E segundo, você tem uma oportunidade também de regionalizar e tornar essa conversa uma conversa mais fácil para todo mundo entender e se identificar. Às vezes, os termos usados no Jornal Nacional são termos difíceis, são termos que não é a fala do povão. Então, por que você não faz isso? Por que você não pega o que o William Bonner falou e traduz para a sua regionalidade, para a sua realidade local? Outra coisa é que quando se fala em planilha, às vezes o candidato mais simples,
acha que planilha, caramba, não sei mexer com Excel, ninguém aqui sabe, como é que eu vou fazer essa planilha, não sei mexer não tenho computador. Pega post-it. Sabe post-it? Aqueles papeizinhos amarelinhos assim com um adesivinho assim em cima. Qualquer papelaria tem, é baratinho. Escolhe uma parede, né? E aí você vai botar lá cada dia da semana, né? Você vai escrever, pode ser na caneta, no pincel atômico. Ah, Glauco, você viu isso aonde? Eu vi isso em campanha. Eu já ganhei campanha com planejamento de conteúdo em post-it, tá? Numa parede inteira, né? Então, não entra numa de criar dificuldade. Ah, mas eu não sei, mas eu não tenho. Inventa! Não tem uma fórmula, né? Se você sabe, você já fez o dever de casa que a Edna propôs, você já fez o filtro daquele conteúdo que vai funcionar, faz do teu jeito. Se não for na parede, faz num caderno, tá? Não entra numa de que, não, planilha, se eu não tiver uma planilha, eu não vou ganhar eleição. Bobagem. A planilha é um modo de falar, né? E tem aqui também, já tem algumas outras perguntas aqui. O Rogério Martins, estou pensando já em 2022, estou muito adiantado. Eu acho que você está no tempo certo. Ainda mais que a campanha de 22 são eleições gerais, que é deputado, deputado estadual, deputado federal, governador e presidente. Ou seja, precisa de mais votos, né? Em geral, né? Precisa de mais votos para você ser eleito deputado estadual ou federal. Ou seja, quanto mais tempo você começar, mais chance você tem de sucesso. O Luizinho Luizinho Padeiro pergunta como fica a convenção partidária? Já está definida se é virtual? Você tem alguma informação sobre isso, Edna? As convenções elas foram autorizadas pelo TSE por ser virtual, né? Eu sei que o partido está estudando aí, o Solidariedade, algumas medidas de como, algumas plataformas de como realizar isso. Porém, a gente teve uma live recente com o nosso advogado lá do partido, ele disse que é uma indicação, que não é que necessariamente terá que ser obrigatório ser virtual. Então, é uma indicação e aí tem que respeitar todas as regras, todas as medidas de segurança, mas agora eu não sei se eu vi com adiamentos também alteraria a data, mas a gente ainda está tudo indefinido, né? Está tudo incerto, então a gente não tem essa resposta ainda certa da data. Por enquanto, a gente trabalha com o início dia 20 de julho, né? Legal. O Silvio aqui pergunta, Edna, o que é mais interessante, postar vídeos ou fotos? Ou os dois? Olha, hoje o consumo na internet ele é maior de vídeo. Eu vi um levantamento do dado estatístico esses dias que 97% das pessoas que estão na internet, elas costumam consumir mais vídeo do que foto, do que texto, enfim. Porém, eu acho que quando você coloca só vídeo, eu chamo a página de paisagem. Então, até na hora de montar o meu conteúdo, eu tento diversificar entre vídeo, card, foto, e assim vai no GIF, para poder não ficar, nem se atenta que é um novo conteúdo. Então, essa diversificação, ela é importante para isso, para parar o seu leitor, tem que ser claro. Por isso que eu falo, gente, criar uma identidade também agora, nesse momento, não digo para usar logo, que tem TRE que pode entender como já campanha antecipada, mas criar uma arte que possa ser meio que padrão, com as cores, enfim, isso ajuda o seu seguidor te identificar, ficar mais fácil. Então, e tenha essas cards, essas coisas atrativas, porque às vezes eu vejo tanto conteúdo bom, mas quando você olha ali para o card, para a imagem, para o visual daquilo, ninguém vai parar o dedo, que eu falo que hoje a gente acessa, né, o que faz o dedo parar, porque é assim que a gente vê, né? Então a gente segura ali o que faz o dedo parar. Então tem que ser um conteúdo atrativo, chamativo, mas não é cor, tudo quanto é cor, né? Porque fala chamativo, a pessoa vai lá e coloca 300 por cor. Não é isso. Tem que ter um visual bonito, limpo. Então, isso vai fazer a diferença. E é isso, gente. Eu costumo trabalhar diversificando. O vídeo, ele é mais, sim, visto. Porém, se é só publicar vídeo, acaba ficando paisagem, meio chato. Então, dá uma variada. Até nos assuntos, né?
Perfeito. Cuidado para você não cansar, viciar, né, o olhar da tua audiência. Ele já não dá mais bola porque é tudo igual. Só muda ali o texto, mas aí daqui a pouco o texto também não atrai mais, né? Então tenha esse cuidado aí, né, de ser atrativo em tudo, no que você, na forma e no conteúdo, né? E converse, né? Assim, converse com o eleitor, proponha, provoque, pergunte a opinião, né? Aconteceu isso aqui no município, o que você acha? As pessoas gostam de falar, de mostrar a sua opinião, e aí você inicia uma relação com ela no campo virtual, que ela pode se traduzir no futuro numa relação do ponto de vista eleitoral. Quero mandar um abraço aqui para Sergipe, Imperatriz no Maranhão, Fortaleza, Belo Horizonte, Pará, Parambu, no Ceará, e lembrar que já estamos próximos do final, só faltam 7 minutos aí para a nossa live, passou voando, né? É impressionante como é que o tempo passa rápido, né, nessas lives. Lembrar a todos que toda segunda-feira, às 19 horas, tem live do Mentoria Eleitoral, cada segunda com um tema diferente para quem está em pré-campanha e precisa saber das coisas. Se você quiser um tema também específico, quiser propor, vai lá no nosso perfil do Instagram, vai lá no inbox lá e manda uma mensagem para a gente propondo um tema, tá? Toda semana, segunda-feira, às 19 horas. Edna, nessa reta final, qual é uma dica de ouro que você daria aí para o pré-candidata, além das que você já nos deu aí ao longo da live? Qual seria assim, o que você guardou para o final, a cereja do bolo? Eu costumo dizer que o sucesso de uma rede, ela vem do conteúdo. Então, quando você planeja, você consegue chegar nesse conteúdo primordial, esse conteúdo vitorioso. E mais que isso, você economiza tempo, você economiza custo e você economiza trabalho. E aí você precisa saber de duas coisas que é importante: da forma como se dá o voto. Gente, se você ter isso na sua cabeça, na hora de você trabalhar, você vai pensar um pouquinho melhor. Você não vai simplesmente sair publicando. Que é o quê? O voto, ele se dá ou por aproximação, é parente, é família, é amigo, e ali você sabe que aquelas pessoas votam em você e te ajudam, então você pode contar, ou por dependência. O que seria isso? Você vai defender uma causa dela. Você vai defender, ou se não é dela, de alguém próximo, do filho. Então, ele acredita nesse sonho, nessa melhora que você está propondo. Então, por isso que as suas propostas, na hora de construir esse seu conteúdo, ele tem que ser um conteúdo relevante para a pessoa. E essa relevância, e clara, né? Tem que ser relevante, tem que ser um conteúdo claro. Você vai construindo uma narrativa. Quando um pré-candidato ele vai lá e publica uma foto com a família, não é simplesmente que ele quer mostrar o filho dele. Aquilo ali tem valor. Significa que ele é uma pessoa que aconchega, que acredita na família, que ele tem os valores familiares. Então, tudo que você vai publicar, ele precisa ser pensado. Não é simplesmente porque o outro publicou uma foto do cachorro que você vai lá e vai postar a foto do cachorro para falar que você gosta. Não, quando você publica uma foto do cachorro, quer dizer que você tem ali uma afetividade pela causa. Então, pense nessa narrativa. Não saia publicando qualquer coisa porque o concorrente fez ou porque você acha bonito. Tem que ter um sentido. Porque você tem que lembrar da forma como se dá o voto. Então, assim, se ela vai votar se você não tem a quantidade de proximidade de pessoas que vai votar em você, você precisa conquistar mais pessoas, você tem que pensar nessa dependência. Então, sua proposta precisa estar clara. E é nessas publicações que você vai construindo essa narrativa. Esse seu discurso. Que tem que ser claro, tem que ser relevante, tem que ser conciso. E outra coisa, não adianta você publicar hoje e publicar daqui 15 dias. Sim. Você ensina. Eu falo que quando você determina um horário de publicação, você educa o seu seguidor. Ele vai procurar naquele horário a sua publicação. Ele vai esperar. Eu vejo lá na nossa página, a gente coloca toda de uma publicação 8h30. 8h30, eu mal coloco, já tem os diretórios Perfeito. municipais e estaduais, eles estão esperando já para compartilhar, porque eles sabem que naquele horário todo dia vai ter alguma coisa. Então, você precisa pensar. Perfeito. Você precisa, não se entristeça.
Se um conteúdo não rendeu o que você espera, é uma construção. Todo dia você vai regar a plantinha, não é que você vai postar aquilo e naquele dia vai bombar. Calma, né? Tenha calma. Às vezes a gente se frustra aí no começo, mas você vai ver, segue o que a Edna falou, né? Mantém constância, conteúdo de valor, que o resultado vem. Exatamente. Eu faço isso, eu estou vendo o resultado. Nossa página, para quem acompanha, ela vai crescendo aos pouquinhos, não é crescimento já exponencial, assim, porque não tem investimento mesmo, é totalmente no orgânico. E é esse trabalho, essa construção, passinho, pouquinho, dia a dia, entendendo o que o público quer, o que agrada, o que não. Se não agrada, eu já descarto aquele conteúdo e penso numa outra coisa diferente. E todo dia é difícil. Então, seleciona de 2 a 3 conteúdos aí que você sabe que vai bombar, mas não deixe de publicar. Publica todo dia. Maravilha. Edna, muito obrigado. Foi fantástica essa hora aí juntos. Vai ficar aqui no feed, tá? O conteúdo, as pessoas estão perguntando, vai ficar gravado? Vai. E outra, daqui a 1 ou 2 dias isso também vai estar no Spotify, no nosso podcast. Então, às vezes, você não tem tempo para parar e conseguir assistir a live novamente no feed, mas no caminho do trabalho você pode ir ouvindo no rádio pelo podcast. Quem ainda não segue o Mentoria Eleitoral lá no Spotify e segue o canal do Telegram, que, repito, a Edna já até gravou um vídeo ensinando vocês a encontrar lá no Facebook, de forma gratuita, onde estão as informações mastigadas da sua audiência e do que funciona na postagem das suas redes, tá? Esse vídeo já está lá no canal do Telegram. Quem ainda não entrou, pode entrar, o link está lá na bio, pode seguir lá. E muito obrigado, Edna, por esse momento, foi muito legal. Aqui o contador já vai estourar o nosso tempo. Gratidão pela tua presença, pela tua contribuição, que certamente vai ajudar muitos candidatos no Brasil, tanto os que assistiram aqui, quanto os que vão assistir no feed depois e no Spotify. Boa noite para você. Boa noite, gente. Obrigada pela participação de todos. Beijo, beijo. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.